Olá, meus amigos! Estamos de volta com a leitura do livro Céu e Inferno, um livro escrito por Allan Kardec e pelos Espíritos e traduzido por Manuel Quintal. Nós estamos na parte na qual se chama Espíritos Sofredores. Esse é o capítulo 4 do livro e ele entra com os depoimentos desses espíritos que estão sofrendo. A gente já foi na parte dos espíritos felizes, dos espíritos que não são nem felizes nem sofrem. E agora a gente vai para essa parte dos espíritos sofredores. É uma parte bem pesada, porque a gente sente a energia, né, que ela carrega. E antes de a gente começar a ler, a gente faz uma oração. E essa oração que eu estou escolhendo para essa época é uma oração para as vítimas do Covid. E é uma prece pelos espíritos que acabam de deixar a Terra. Essa prece e todas as preces que são postas para esse objetivo, elas têm por fim, né, não apenas proporcionar-lhes uma prova, né, de simpatia da gente para eles, mas também ajudá-los a se libertarem das ligações terrenas, abreviando a perturbação que segue sempre a separação do corpo e tornando mais calmo o despertar deles. Mas, ainda nesse caso, como em todas as demais circunstâncias, a eficácia da prece depende da sinceridade do pensamento e não da abundância de palavras, ditas com maior ou menor ênfase, e das quais, na maioria das vezes, o coração não participa. As preces que partem realmente do coração encontram ressonância no espírito, aqui se dirigem, e cujas ideias estão ainda em estado de confusão, como se fossem vozes amigas que vão despertá-los do sono. Então essa prece é para essas vítimas. E se vocês quiserem participar, vocês podem, a qualquer momento, vocês podem pegar o vídeo e ouvir e orar e pedir para também as pessoas que eu não mencionar aqui, tá bem? Então vamos lá. Deus Todo-Poderoso, que vossa misericórdia se estenda sobre a alma de... E aí a gente fala o nome das pessoas. Sobre a alma de Doris Catarina Mendes, ela desencarnou aos 59 anos. A memória de Joaquim de Oliveira, desencarnou aos 64 anos. Luiz Ceará, desencarnou aos 72 anos. Ele era professor e incentivador da cultura nordestina. Sara Cardoso da Silva, agente da Polícia Civil, desencarnou aos 40 anos. Daniel Peigoraro, desencarnou aos 34 anos, trabalhava como caminhoneiro. Kelmin Sabino Cano, ele desencarnou aos 35 anos. Reinaldinho, ele era presidente da Câmara Municipal de Viçosa, no interior de Alagoas. Ronivon Ferreira da Silva, desencarnou aos 44 anos. Cíntia Zaghini Muller, ela trabalhava como diretora e professora de uma escola particular em Florianópolis. Vendolino Borgesan, ele desencarnou aos 71 anos. Amin de Oliveira Silva, era presidente da Associação dos Caminhoneiros de Goiás, desencarnou aos 73 anos. Célio Rezende, desencarnou aos 64 anos, trabalhou como advogado e radialista. Clederson Borgesan, ele era DJ, estudante de engenharia de produção, morreu aos... não diz aqui a idade. Bom, Elis Soares Narciso, professor de filosofia, desencarnou aos 38 anos. Lara Nascimento, desencarnou aos 33 anos. Elizabeth Rostert, desencarnou...
ela desencarnou aos 86 anos. As filhas, Margarete Lana, de 53 anos, e Margaret Rostert, de 49, foram diagnosticadas com Covid também, mas eu não sei se elas ainda estão vivas, tá? Jean Carlos Moraes de Oliveira Cordeiro desencarnou aos 31 anos, era motorista da Secretaria Estadual de Educação. Luísa Campos era profissional que atuava no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, desencarnou aos 61 anos. Raimundo Nonato da Silva Lima, ele era assessor do senador pelo Acre. Fúvia Magrini, uma empresária do setor de beleza, desencarnou aos 38 anos. Isaías Pereira de Siqueira desencarnou, não diz aqui, aos 47 anos, está aqui. Rosário Ruth Filgueira Lima Santos desencarnou aos 55 anos. Sargento Fabionei Rodrigues Lucas desencarnou aos 47 anos. Carlos Alberto, ele era assessor do senador pelo Acre também, não diz aqui a idade. Eliandre Boscato, técnica de enfermagem, desencarnou aos 43 anos. E ficamos por aqui hoje na lista, tá? Bom, Deus Todo-Poderoso, que vossa misericórdia se estenda sobre a alma dessas pessoas que acaba de chamar para vós. Possam ser contadas ao seu favor as provas pelas quais passaram na terra, e as nossas preces abrandar e abreviar as penas que ainda tenham de sofrer como espírito. Vós, bons espíritos, que viestes receber essas criaturas, e vós, sobretudo, que sois seus anjos guardiãos, assisti-as e ajudando-as a despojar-se da matéria. Dai-lhes a luz necessária e a consciência de si mesmas, a fim de se livrarem da perturbação que acompanha a passagem da vida corporal para a vida espiritual. Inspirai-lhes o arrependimento de suas faltas e o desejo de repará-las, para apressar o progresso delas rumo à eterna bem-aventurança. A vós, e aí a gente repete os nomes, tá bem? Eliandre Boscato, Carlos Alberto, Sargento Fabionei Rodrigues Lucas, Rosário Ruth Filgueira Lima Santos, Isaías Pereira de Siqueira, Fúvia Magrini, Raimundo Nonato da Silva Lima, Luísa Campos, Jean Carlos Moraes de Oliveira Cordeiro, Elizabeth Rostert, Lara Nascimento, Elis Soares Narciso, Clederson Borgesan, Célio Rezende, Amin de Oliveira Silva, Vendolino Borgesan, Cíntia Zaghini Muller, Ronivon Ferreira da Silva, Reinaldinho, Kelmin Sabino Cano, Daniel Pegoraro, Sara Cardoso da Silva, Luiz Ceará, Joaquim de Oliveira, Doris Catarina Mendes, a vós, queridos amigos, que acabam de entrar no mundo dos espíritos, quero dizer que, não obstante, a quem encontra entre nós e nos vê e nos ouve, pois apenas deixastes o corpo perecível, que logo será reduzido a poeira. Vocês deixaram o envoltório grosseiro, sujeito às vicissitudes e à morte, porém conservaram os envoltórios etéreos, imperecíveis e inacessíveis aos sofrimentos materiais. Se vocês não vivem mais pelo corpo, vivem, entretanto, pelo espírito, e essa vida espiritual está isenta das misérias que afligem a humanidade. Vocês não têm mais sobre os olhos o véu que nos oculta os esplendores da vida futura. Vocês podem agora contemplar novas maravilhas, enquanto nós continuamos mergulhados nas trevas. Vocês vão percorrer o espaço e visitar os mundos em plena liberdade, enquanto nós rastejamos penosamente na terra, presos aos nossos corpos materiais, semelhantes a um pesado fardo. Os horizontes do infinito se desvendarão diante de vós, e ao ver
tanta grandeza vocês compreenderão a vaidade das ambições terrenas, das nossas aspirações mundanas e das alegrias fúteis a que os homens se entregam. A morte para os homens é apenas uma separação momentânea no plano material, do exílio que ainda nos mantém à vontade de Deus, os deveres que ainda temos que cumprir neste mundo. Nós vos seguiremos pelo pensamento até o momento em que nos seja permitido juntar-nos novamente convosco, como agora vocês se reúnem aos que vos precederam. Não podemos ir ao vosso encalço, mas podem vir até nós. Vem, pois, atender os que vos amam e também amastes. Ampara-os nas provas da vida, vela pelos que vos são caros, protege-os segundo as vossas possibilidades, suaviza-lhes as amarguras da saudade, sugerindo-lhes o pensamento de que vocês estão agora mais felizes e a consoladora certeza de que um dia estarão todos reunidos no mundo melhor, no mundo em que vocês estão. Todos os ressentimentos terrenos devem extinguir-se, que vocês possam, para a vossa felicidade futura, permanecer agora inacessíveis a eles. Perdoem, pois, a todos os que possam ter cometido faltas para convosco, como aqueles para os quais vocês erraram, também vos perdoo. Obrigada, obrigada, obrigada. Que assim seja. Bom, gente, voltando à nossa leitura, a gente está no capítulo, como eu falei, no capítulo 4, né, os espíritos sofredores. E hoje a gente vai receber uma mensagem que se chama O Castigo. E embaixo dessa mensagem, embaixo desse título, né, vem assim uma explicação. É uma exposição geral do estado dos culpados por ocasião da entrada no mundo dos espíritos, que foi ditada à Sociedade Espírita de Paris em outubro de 1860. Esse ditado, essa explicação, né, foi escrita pelo espírito de Jorges, tá bem? É um espírito que se chamava Jorges. E aí ele fala o seguinte: depois da morte, os espíritos endurecidos, egoístas e maus são logo presas de uma dúvida cruel a respeito do seu destino, no presente e no futuro. Olham em torno de si e nada veem que possa aproveitar ao exercício da sua maldade. O que os desespera, visto como o insulamento e a inércia são intoleráveis aos maus espíritos. Não elevam o olhar às moradas dos espíritos elevados. Consideram o que os cerca e então, compreendendo o abatimento dos espíritos fracos e punidos, se agarrarão a eles como a uma presa, utilizando-se da lembrança de suas faltas passadas, que eles põem continuamente em ação pelos gestos ridículos. Não lhes bastando esse motejo, atiram-se para a terra, quais abutres famintos, procurando entre os homens uma alma que lhes dê fácil acesso às tentações. Encontrando-a, dela se apoderam, exaltando-lhe a cobiça e procurando extinguir-lhe a fé em Deus. Até que, por fim, senhores de uma consciência, e vendo-se segura a presa, estendem a tudo quanto se lhe aproxime a fatalidade do seu contágio. O mau espírito, no exercício da sua cólera, é quase feliz, sofrendo apenas nos momentos em que deixa de atuar, ou nos casos em que nos casos em que o bem triunfa do mal. Passam, no entanto, os séculos, e de repente o mau espírito pressente que as trevas acabarão por envolvê-lo. O círculo de ação se lhe restringe e a consciência muda. Até então, faz-lhe sentir os acerados espinhos do remorso. Inerte, arrastado no turbilhão, ele vagueia, como dizem as escrituras, sentindo a pele arrepiar-se-lhe de terror.
Não tarda, então, que um grande vácuo se faça nele e em torno dele. Chega o momento em que deve expiar. A reencarnação aí está ameaçadora. E ele vê como num espelho as provações terríveis que o aguardam. Quereria recuar, mas avança e, precipitado no abismo da vida, rola em sobressalto até que o véu da ignorância lhe recaia sobre os olhos. Vive, age, é ainda culpado, sentindo em si não sei que lembrança inquieta, pressentimentos que o fazem tremer, sem recuar, porém, da senda do mal. Por fim, extenuado de forças e de crimes, vai morrer. Estendido numa enxerga ou num leito, que importa? O homem culpado sente, sob aparente imobilidade, revolver-se e viver dentro de si mesmo um mundo de esquecidas sensações. Fechadas as pupilas, ele vê, num clarão que desponta, ouve estranhos sons. A alma, prestes a deixar o corpo, agita-se impaciente, enquanto as mãos crispadas tentam agarrar as cobertas. Quereria falar, gritar aos olhos que os cercam: retenham-me, eu vejo castigo. Impossível. A morte sela-lhe os lábios esmaecidos, enquanto os assistentes dizem: descansa em paz. E contudo ele ouve, flutuando em torno do corpo que não deseja abandonar, uma força misteriosa o atrai. Vê e reconhece finalmente o que já vira. Espavorido, ei-lo que se lança no espaço, onde desejaria ocultar-se, e nada de abrigo, nada de repouso. Retribuem-lhe outros espíritos o mal que fez. Castigado, confuso e escarnecido, por sua vez, vagueia e vagueará até que a divina luz o penetre e esclareça, mostrando-lhe o Deus vingador, o Deus triunfante de todo mal, e ao qual não poderá apaziguar senão a força de expiação e gemidos. Isso foi escrito pelo espírito de Jorge, como eu já falei. E aí, em nota, Allan Kardec faz um comentário que é o seguinte: nunca se traçou o quadro mais terrível e verdadeiro à sorte do mal. Será ainda necessária a fantasmagoria das chamas e das torturas físicas? É uma questão, né? Se perguntar. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Eu espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Um grande beijo a todos. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.